Bom dia, irmãos. Graça e paz, amém. Estamos reunidos com a graça de Cristo para mais uma escola bíblica dominical. E hoje nós estaremos meditando no estudo de número 26, que tem por título Os Verdadeiros Adoradores. E nós estaremos lendo no livro de João, no capítulo 4, de 1 a 30. É uma leitura um pouco extensa, mas se faz necessária, como costumamos dizer, porque nós sabemos que a palavra de Deus que não volta para ele vazia, e sabemos também que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus, e não da palavra do homem. Então nós fazemos questão de ler a palavra de Deus. João, capítulo 4, de 1 a 30, uma história bastante conhecida. Então nós leremos aqui. Amém? Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar pela região de Samaria. Assim, Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: "Dê-me um pouco de água", pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então, a mulher samaritana perguntou a Jesus: "Como, sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana?" Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: "Se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva." Ao que a mulher respondeu: "O Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como os seus filhos e o seu gado?" Jesus respondeu: "Quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna." A mulher lhe disse: "Senhor, quero que me dê essa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la." Jesus disse: "Vá, chame o seu marido e volte aqui." Ao que a mulher respondeu: "Não tenho marido." Então Jesus disse: "Você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade." A mulher então lhe disse: "Agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar." Jesus respondeu: "Mulher, acredite no que te digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade." A mulher respondeu: "Eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas." Então Jesus disse: "Eu sou o Messias, eu que estou falando com você." Naquele momento, chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou: "O que você está querendo?" ou "Por que o Senhor está falando com ela?" Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: "Venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, o Cristo?" Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por mais esta oportunidade de estarmos reunidos como igreja do Senhor, meu Deus.
Te louvamos, ó Pai, em nome de Jesus, porque temos o privilégio de ler a Tua palavra, entender. Te pedimos, Senhor, força, sabedoria, para que possamos também colocar em prática aquilo que o Senhor tem nos ensinado e aquilo que é desejo do Seu coração para as nossas vidas. Te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, para que sejamos homens e mulheres segundo o Teu coração, que o Senhor nos fortaleça cada dia mais na Tua palavra. Amém. Irmãos, o título da nossa lição de hoje é um título bastante interessante, e ele é um título para ser discutido, para ser analisado, porém é uma questão que ela precisa de um cuidado individual, algo muito particular entre nós, individualmente falando, e Deus. Uma vez que a autora da lição, a irmã Regina Amaral, ela faz uso do título como os verdadeiros adoradores, usando o que Cristo falou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, e a tais adoradores o Pai procura. E o que fica preso nas nossas mentes é que esse verdadeiro adorador, a Bíblia vai nos dar parâmetros, ela vai nos dar normas que possamos e que devemos seguir para que sejamos verdadeiros adoradores, mas é algo que não tem condições nenhuma de nenhum ser humano extrair do outro se ele é ou não um verdadeiro adorador. É algo entre você e Deus. Se nós olharmos ali nos Salmos de número 139, nos versículos 21 e 22, o salmista está pedindo, olha, sonda-me e vê se não há em mim nenhum caminho mau e guia-me pelos caminhos retos. Então, para nós entendermos essa lição, nós temos que ter os nossos corações abertos a essa questão. Eu preciso falar com Deus para que Ele me sonde, para que Ele veja se há em mim algum caminho mau, e se tiver, que Ele me guie por caminhos retos, segundo a sua boa, agradável e perfeita vontade. Porque nós sabemos que somente Deus, na pessoa de Jesus Cristo e do Espírito Santo, tem aquele poder da palavra, e a palavra de Deus está relacionada com isso, porque está lá em Hebreus, fala que ela é uma espada de dois gumes, ela é que vai até a divisão da alma e do espírito, e é apta para discernir as intenções do coração. Porque o que os irmãos e eu conseguimos identificar é talvez uma mensagem muito bacana, talvez uma escola bíblica dominical muito bacana, um estudo de quinta-feira muito produtivo, mas os irmãos, nenhum dos irmãos aqui presentes estão aptos a identificar a intenção do meu coração que estou aqui na frente. Mas Cristo Jesus conhece isso plenamente. Então é algo entre eu e Deus. Eu preciso me relacionar com Deus de forma a ser um verdadeiro adorador. E aí é somente com um coração contrito, somente de alma aberta e sem me preocupar com o que está à minha volta. Falamos isso aqui na quinta-feira, que o crente ele deve esquecer de olhar para o crente e ele tem que aprender a olhar para Cristo. Somente assim, e pegando tudo aquilo que a lição vai nos ensinar, nós vamos aprender a ser verdadeiros adoradores. A irmã Regina Amaral, a autora dessa lição, ela separa aqui algumas questões, que é quem adora confessa os pecados e perdoa, quem adora vive o que crê, e quem adora não se acomoda. E nós vamos trabalhar em cima dessas questões. Uma vez que ela começa com uma explicação aqui de que adorar em espírito significa que a adoração que agrada a Deus não é produto dos esforços do homem natural, mas é fruto do seu espírito que está no homem novo. Então, o primeiro passo para que eu seja
eu comece a trilhar o caminho da verdadeira adoração, eu preciso entender com muita clareza aquilo que Nicodemos teve dificuldade para entender, que é o nascer de novo. Eu preciso de fato ter experimentado o novo nascimento, eu preciso de fato mortificar o velho homem e alimentar dia após dia o homem novo, acreditando de fato de que na minha vida se cumpre o que a palavra diz, que tudo se fez novo e as coisas velhas já se foram. Então, se eu não começo por esse processo, abandonando de fato as velhas práticas, se eu não começo nesse processo, abandonando, lutando dia após dia contra os meus maus pensamentos e buscando fazer aquilo que o salmista fala, que guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Irmão Silas quer falar. Quem é que está com o microfone? É Charles. Eu preciso aprender a começar por aí. Fala, irmão Silas. Quando se fala em verdadeiro adorador, porque existe falso. Senão não precisava falar em verdadeiro. E o verdadeiro adorador é aquele que a mente dele está conforme o ato que ele está fazendo. Que muitas vezes você está fazendo um ato, mas sua mente está no outro canto. Né? Uhum. E também tem outra adoração falsa quanto foco, que é o caso do farisaísmo. Ele não quer adorar a Deus, ele quer que os outros vejam ele adorando Deus. Essa observação, ela é tão interessante que o irmão Silas fala que se fala de verdadeiros adoradores, é porque tem os falsos adoradores. E a Bíblia é muito clara, onde nós lemos, que Jesus fala o seguinte, que a tais adoradores o Pai procura. E aí nós temos que tomar um certo cuidado, por isso que eu estou falando que é algo extremamente individual e particular, porque muitas vezes aquilo que a Bíblia está falando de que Deus está procurando a tais adoradores, e pode ser que eu, na minha arrogância, me acho como um verdadeiro adorador, e pode ser que Deus, na sua procura, chegue até mim e continue procurando. Então é por isso que eu tenho que ter zelo com essa questão. Por isso que eu tenho que ter aquilo que o irmão Silas está falando. O meu pensamento tem que estar focado naquilo que eu estou fazendo. E eu tenho como, vamos dizer, uma obrigação de ter os meus pensamentos focados na palavra de Deus. Porque eu costumo dizer aqui que nós temos que tomar cuidado, porque existem homens inteligentes, existem homens persuasivos, existem caras tão bons que eles chegam a ponto de contar uma mentira e até eles acreditam na mentira que eles contaram. E nós temos que tomar cuidado com essas pessoas. Nós temos que tomar cuidado com esses falsos profetas. Nós temos que ter um certo zelo e tomar cuidado com aquilo que a Bíblia chama de falsos crentes. Então eu preciso estar focado na palavra. Para eu estar focado na palavra, eu preciso desse primeiro passo, que é o novo nascimento. Porque o velho homem, o homem que foi destituído, o homem que foi afastado da palavra de Deus, se ele não der um passo em direção a Cristo, ele não vai conseguir viver segundo a palavra de Deus. Então é preciso abandonar as velhas práticas. Adoração em verdade significa permitir que a palavra de Deus, que é a verdade, nos santifique. O próprio Cristo fala isso, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E aí o próprio Deus está falando, parece que é lá em Jeremias, ou Isaías, os irmãos que lembrar me ajudem aí, fala que o povo tem adorado a Deus somente com seus lábios. Mas o coração do povo está longe de Deus. E Isaías, né? E fala também
que nós fizemos até uso dessa leitura, Isaías 29, de 1 a 16, então. E fala também que o povo está preso em aprendizados de homens, que eles aprendem maquinalmente. Está sendo falado, e repetido, e está ficando aqui na nossa mente. Porque hoje, principalmente hoje, há uma preguiça muito grande em ler a palavra de Deus. A lição de hoje, por exemplo, essa lição, quem faz uso da revista da Escola Bíblica Dominical, já consegue vir para cá hoje perfeitamente apto a entender se ele próprio é um verdadeiro adorador ou não. Quem fez o estudo, o uso da revista, ele já chegou a ponto de chegar diante de Deus e falar, é necessário corrigir. É necessário algumas mudanças. Porque a palavra, a revista, ela tem eu gosto muito das revistas porque elas nos levam para a palavra, e a palavra é que vai abrir os nossos olhos. Se estivermos corretos, naquilo que estivermos corretos, é pedra de edificação, e naquilo que estivermos praticando errado, vai ser pedra de tropeço. E ela vai corrigir. A autora, então, ela entra no primeiro tópico, que ela fala o seguinte: quem adora, confessa os pecados e perdoa. E aí, há uma dificuldade muito grande na raça humana que dificilmente o homem consegue fazer aquilo que Davi fez. Pequei contra ti e contra ti somente pequei. Nós somos tendenciosos a fazer aquilo que Adão fez. Olha, Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu que fez isso. A mulher virou e falou, não, foi a serpente. Quase que a serpente ia falar, não, culpa sua que colocou todo mundo aqui. Porque dificilmente nós queremos assumir os nossos erros. Então, se eu não tenho a prática de chegar diante de Deus e confessar os meus pecados, de fato, eu estou longe, muito longe de ser um verdadeiro adorador. Vamos lá em Mateus 6, 9 a 14, conhecido por todos, mas vamos fazer a leitura. A oração do Pai Nosso, e ela vai nos esclarecer isso aqui de uma forma muito bacana. Amém? Portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E gostamos muito de parar por aqui. Mas o versículo 14 e o versículo 15 nos chama atenção para algo muito interessante, que é o seguinte: porque se perdoarem, isso aí que já Jesus falando, porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará a vocês. Porém, se não perdoarem aos outros as ofensas dele, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. A autora está falando, quem adora confessa os pecados e perdoa. Há uma dificuldade tanto em confessar e há uma dificuldade em perdoar. Irmão Silas. Quando Deus pede a gente para confessar, porque existe uma tendência em toda a humanidade. A primeira é negar, eu não. E a segunda, desde que não tem jeito de negar, é justificar.
eu fiz isso por isso e por isso, então quer justificar. E ninguém quer achar que errou. Na verdade, o que nós temos que tomar cuidado é porque, diante de Deus, nenhuma das duas vale. Nem a negativa, nem a justificativa. Porque a palavra de Deus, ela não abre espaço. Ela não te dá, tipo assim, não furte. Vamos falar de roubar. Mas eu não tive recurso. Lá em casa estava faltando a comida, eu tive que ir no supermercado roubar um pacotinho de arroz, porque meus meninos estavam com fome. Não há esse relativismo na palavra de Deus. A Bíblia fala que aquele que conheceu a Cristo agora trabalha com as suas próprias mãos, e ainda fala que ele vai ter com que abençoar o próximo. Irmão Paulino. Ontem pela manhã eu conversava com uma pessoa a respeito dessa questão do pecado, e eu falava exatamente sobre essa questão. Você falou do relativismo com relação ao motivo, e a gente falava do relativismo em relação ao grau de existir pecado maior ou menor. E aí eu falava especificamente de um pecado que, às vistas de muita gente, é um pecado que as pessoas não querem nem conviver com quem comete. E aí o que eu comentava era exatamente isso. Esse pecado não difere da mentira. Esse pecado não difere da maledicência, não difere de qualquer outro pecado que nós cometamos. Então, às vezes, a gente comete o relativismo em relação ao motivo, mas a gente comete o relativismo em relação ao grau também, e a gente começa a se acostumar com certos tipos de pecado. E, por incrível que pareça, um jovem, um dos nossos membros aqui da igreja, me chamou à noite para conversar exatamente em relação a grau de pecado, e mais uma vez eu tive essa conversa. Então, é importante a gente ter a consciência de que o pecado, para o homem, ele só tem um destino, que é a morte. Pode ser a mentira, pode ser o roubo de uma agulha, ou pode ser um assassinato. O destino do pecado é a morte. O perdão de Deus para o pecado, ele vem para trazer a salvação. Eventualmente, dependendo do nível de pecado, vai ter uma consequência maior, e isso vem desde a Bíblia. Mas a gente precisa ter consciência sempre de que pecado é pecado. Seja o roubo de uma agulha, seja um assassinato, seja um adultério, seja o que for. Muitas vezes, como a gente vê a ação pensando na punição, e normalmente a punição de certas ações são maiores do que outras, a gente começa a relativizar pecados menores e a deixar de confessar pecados menores. E aí vem um problema também, porque se a gente deixa de confessar, a gente deixa de reconhecer e a gente não deixa de praticar. Esse reconhecimento de erro, de falha, ele é essencial em qualquer parte das nossas vidas. Eu só passo a caminhar em direção a alguma mudança a partir do momento que eu reconheço que aquilo que eu estou fazendo está errado. Diante das coisas de Deus, enquanto eu não proponho no meu coração confessar os pecados, como o irmão Paulino já falou aqui algumas vezes, com nomes, e eu tenho que ter isso na minha mente, eu preciso chegar diante de Deus e falar, olha, eu preciso confessar ao Senhor a minha falha nesse sentido, porque esse tem sido o meu maior desafio. Porque nós somos pessoas totalmente diferentes uma da outra, e cada um vai ter uma dificuldade em uma área de sua vida. Nós temos que entender isso. Então eu preciso confessar, eu preciso chegar diante de Deus, porque se eu não fizer isso, dificilmente eu receberei de Deus o perdão pelo pecado que eu estou cometendo. E dificilmente aí eu preciso confessar para que eu receba de Deus também um fortalecimento do Espírito Santo, para cumprir aquilo que a Bíblia fala de confessar e deixar o pecado. Porque por nós mesmos, dificilmente nós conseguiremos fazer isso. Então nós temos essa dificuldade. Primeiro, para reconhecer, porque nós detestamos ser chamados a atenção. Então nós temos que quebrar isso das nossas vidas e chegar diante de Deus e ter coragem. Por mais que tenha hora que às vezes você vai ouvir algo pesado, ou será que os irmãos acham que Davi não ouviu algo pesado? Pequei
contra ti somente pequei. Natan vira e fala para ele, ó, você não vai morrer, mas a espada jamais se apartará da sua casa. Mas há um descanso, e aí não é um descanso físico, porque quem conhece a Bíblia Sagrada sabe de tudo que Davi passou depois disso, mas há um descanso espiritual, porque ele confessou para Deus o seu pecado. O fato de a espada não mais apartar da casa dele se torna uma tortura. Davi tem que fugir, todos conhecem a história, ele foge até a de Absalão, há incesto dentro da sua casa e uma série de problemas. Mas Davi tinha o seu coração voltado para Deus e ele sabia que daquele pecado ele tinha confessado e tinha sido perdoado. As consequências do pecado iriam acontecer naturalmente. A outra dificuldade que nós temos é de perdoar. E nós temos que ter um zelo muito grande nessa questão, porque algumas pessoas falam que só há um pecado que não tem perdão, que é blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas na oração do Pai Nosso, Cristo contraria isso aqui. Porque ele fala que se você não perdoar o seu irmão, Deus também não te perdoará. Então, o não perdoar também não tem perdão. E aí nós gostamos e costumamos ouvir aquela palavra, aquela frase de que perdoar não é uma opção, é um mandamento. Quando eu leio no livro de Mateus, no capítulo 18, 21 a 22, que é Pedro perguntando para Cristo, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até 7 vezes? Aí Jesus fala, não, você não tem que perdoar até 7 vezes, mas eu te digo que você tem que perdoar 70 vezes 7. Deixa eu falar aí, Charles, dá o microfone aí. 70 vezes 7 por segundo. Ô Charles, irmão Silas quer falar. Esse 70 vezes 7 não é 490, não. É infinito. Aí, ó. E perdoar, gente, é graça de Deus em nós. Por nós mesmos, nós não perdoamos. Quando é que você sabe que você perdoou de fato alguém? Quando ele não te incomoda, a presença dele não te incomoda mais, está perdoado. Mas enquanto você não sentir bem perto dele, pode orar, buscar a Deus, para Deus te revestir de graça, para você conseguir realmente perdoar. Aí, ensinamentos do irmão Silas Leite. Se você estiver sentindo incômodo com a presença de alguém que você teve algum problema, porque de fato você não perdoou. O irmão Paulinho quer falar, Charles. E aí é importante a gente pensar, Pedro, que você citou a questão da blasfêmia contra o Espírito e a questão do não perdoar. A blasfêmia contra o Espírito é recusar a ação do Espírito para convencimento, para arrependimento e para recebimento da salvação. E aí é importante a gente até considerar isso quando a gente trata de avaliação da própria conversão. Porque o ato de não perdoar pode ser que esse ato venha exatamente da blasfêmia contra o Espírito, do não aceite da ação do Espírito na sua vida. Porque a longanimidade é um fruto do Espírito. Então, invariavelmente, sendo convertido, nós vamos ter que desenvolver o fruto do Espírito que nos permite praticar o perdão, que é como o irmão Silas disse, é a graça em nós. Então, se a gente tem uma dificuldade para perdoar, nós precisamos, inclusive, reavaliar o nosso relacionamento com Deus e nosso ato de conversão, porque um dos frutos do Espírito é aquele que nos leva a praticar o perdão. É justamente isso aqui que eu quero falar, é do nosso relacionamento com Deus. Eu tenho que ter muito cuidado quando eu leio a Bíblia, porque eu já comentei isso aqui uma vez com o irmão Paulinho Júnior, que nós temos um hábito de ler a Bíblia de uma posição que nós não estamos nela. Eu comentei com ele aqui que quando a Bíblia fala que
Deus está olhando para a terra e não vê nenhum justo sequer, eu imagino eu lá do lado de Deus. Realmente, Deus, está difícil. Chego a ponto até de acabar com a Trindade e formar o quarteto fantástico. Pai, Filho, Espírito Santo e eu. Eu tenho que tomar cuidado com isso. Quando eu vejo Pedro fazendo a pergunta para Cristo, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até 7 vezes, e eu ouço Cristo, e eu vejo Cristo falando a resposta para Pedro: não, Pedro, não te digo que até 7 vezes, mas te digo que até 70 vezes 7, eu começo a achar aquele número um número absurdo. Mas quando eu volto para a ideia de um estudo que o irmão Paulinho fez aqui, de que se nós podemos julgar ou não, e com a mesma medida que eu julgar ou vou ser julgado, eu começo a fazer aquela equivalência. Ao invés de eu olhar para eu perguntando para Cristo quantas vezes eu vou perdoar o meu irmão, eu olho também e vejo o meu irmão perguntando a Cristo quantas vezes ele deve me perdoar. Porque eu costumo achar que é somente o meu irmão que está precisando do meu perdão. Como se eu não houvesse em mim nenhuma falha. Como se não houvesse em mim nada que me desaprovasse diante de um amigo, de um irmão e diante de Cristo. Se eu não consigo fazer isso, se eu não consigo ter essa dimensão, e aí o irmão Paulinho Júnior falou da relação com Deus, e aí eu tenho que estar, o irmão Silas vai falar, eu tenho que estar apto a entender, já falei isso aqui algumas vezes, e falo que no tribunal de Cristo, nós estamos todos no banco dos réus. Preciso também de ser perdoado. Fala, irmão Silas. Quanto ao perdão, é mandamento de Deus. Mas existem umas pessoas muito folgadas que quer o perdão e quer explorar a pessoa. Deus nos manda perdoar, mas manda confiar só nele. Jeremias 17:5, Deus até condena quem confia no homem e faz dele a sua força. E existe um provérbio árabe que diz: a primeira vez que você me enganar, a culpa é sua. Da segunda em diante já não é mais. Eu já te conheço. Então, graças a Deus, você pode perdoar, mas você não é obrigado a confiar na pessoa que você já perdoou. Você não é obrigado a confiar, você não é obrigado a conviver. Isso nós temos que aprender, porque tem pessoas que de fato são tóxicas e elas são rotineiras naquilo que fazem. E aí, para você evitar um problema maior, para você evitar um desgaste maior, a melhor coisa que você faz é, sem rancor, sem nenhum tipo de ódio, sem desejar mal a ninguém, você se distancia daquela pessoa. E distanciar está muito longe de ser, o irmão Silas chama a atenção para isso, sentir ódio da pessoa, então constrangido quando ela está no mesmo lugar que você. Não, tem nada a ver. Você só não vai manter um relacionamento com aquela pessoa porque de fato não vale a pena. É tanto que a Bíblia fala que, se possível, tenha espaço com todos os homens. Se for possível. Não é possível, não? Ame, perdoe, mas cada um no seu canto. E aí nós voltamos aqui para o perdão, que eu estou falando que eu preciso mudar de ângulo quando eu leio a Bíblia, porque eu tenho que entender que, aprendendo a perdoar, é porque eu estou olhando que eu também necessito do perdão. Eu preciso perdoar porque eu também preciso de perdão. Eu também erro, eu também falho, seja com o homem, seja com Deus, seja contra a palavra de Deus. Se eu não começo a fazer isso, se eu não começo a ter essas práticas na minha vida, eu posso me considerar totalmente fora dos verdadeiros adoradores. Agora, é eu e Deus. Cada um examine-se a si mesmo.
Irmão Silas. O perdão, o grande beneficiado do perdão é quem perdoa. O perdoado será beneficiado não com o perdão, mas se ele arrepender. Se ele não arrepender, o perdão não vai ter valor nenhum, porque ele vai continuar no erro. E o perdão também, é muito interessante pensar no seguinte, o perdão não está relacionado à aceitação do pedido da outra pessoa. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Você tem que perdoar, a pessoa vai te pedir perdão? Não, perdoa ela. É você que perdoa. Não precisa ficar esperando o outro te pedir perdão, não. Você já está perdoado. Né? Nós temos o maior exemplo disso, Cristo na cruz do Calvário. Onde os irmãos conseguem ler na crucificação de Jesus que tinha alguém pedindo perdão para ele? Mas ele libera, ele fala com Deus, fala, Pai, perdoa-lhes. Não tinha ninguém pedindo perdão. Mas ele é perdoador. Ele é longânimo. Então, e aí nós temos que aprender isso. Tive um problema, peraí, Flávio, tive um problema com a pessoa, esquece aquilo ali. Ah, mas ela nunca te pediu perdão, mas ela já está perdoada. Eu não fiquei com mágoa, eu não fiquei com ferida, eu não tenho ressentimento. Ah, mas ela não quer conversar com você, não, isso é um problema dela. Se eu puder, eu passo, eu cumprimento, eu estendo a mão. Eu lembro de Charles Monteiro, peraí, Flávio, filho da irmã Marta, a gente jogando futebol, e ele é centroavante, eu, Márcio, cunhado dele, somos zagueiro, e tem Nato, tio dele também, que é zagueiro. Rapaz, e Nato chega de Charles, descendo a bordoada. E eles dois discutem, brigam e tal, e eu fiz uma pergunta para Charles, depois foi Charles. E Nato não fica com raiva de você, não? Ele falou, fica, moço. Tem dia que ele não quer nem conversar comigo. Ó, mas e o que você faz? Não, eu chego e peço ele benção. Eu quebro o cara. Por quê? Porque ele não guardou o ressentimento, ele não guardou a mágoa, não, benção. E aí? O que Nato vai falar? Deus te abençoe. Quebrou, acabou. Esse é o nosso papel. E ele era o atacante, Nato é o zagueiro, ele que levou a porrada. Não, mas é meu tio, é minha família, aquilo que ficou lá no campo. Eu já perdoei, eu já esqueci aquela situação. Fala, Flávio. Agora, esse negócio do perdão aí também tem que a pessoa receber, né? Igual Jesus perdoou, mas tem quem recebe e tem quem não recebe o perdão. É justamente isso que eu estou falando aqui. Nós temos que tomar cuidado com isso, porque a minha obrigação é perdoar. Aí agora é um problema dele com Deus, né? É individual, irmão Silas. Uma coisa que a humanidade tem que entender é que toda a humanidade foi perdoada por Jesus. Então todos são salvos? Não, a salvação não é o perdão. É a aliança com Cristo. E a aliança só funciona se tiver assinatura dos dois lados. Um lado não interessou, acabou. Grande parte da humanidade que vai perder, que Jesus disse que o caminho da perdição é largo, espaçoso e muitos seguem por ele, não é porque não foi perdoado, é porque não entrou em aliança com Jesus. Isso aí é algo muito perigoso, né? Paulino quer falar, Charles? Não, é só um comentário sobre o que o irmão Flávio falou. Esse é um outro ponto do perdão que a gente tem que tomar cuidado. A gente não tem que ficar preocupado se a pessoa para quem a gente está pedindo perdão está nos perdoando. A gente tem que estar preocupado que a nossa intenção a pedir perdão ela seja genuína e verdadeira. Ela seja sincera, sem qualquer tipo de maquiagem. Porque o pedir o perdão é um ato de arrependimento. Esse arrependimento precisa ser sincero. O perdoar é uma questão da outra pessoa. Eu brinquei com o Cris aqui, o dar perdão é igual dar esmola. Você dá com a intenção de generosidade, no caso da esmola. No caso do perdão, você pede o perdão com a intenção de arrependimento. O que a pessoa faz com a esmola que ela recebeu ou com o perdão que foi pedido, aí é uma questão do coração dela com si própria e com Deus. Não é mais uma questão minha. O perdão é o seguinte, tanto o pedir quanto o perdoar é exclusivo seu.
Olha, eu vou pedir perdão. Ah, mas eu não te perdoo, não. Eu estou te pedindo perdão. Agora, se você não vai me perdoar, é um problema seu com Deus. Eu já te pedi perdão. Ah, fulano me magoou. Eu vou perdoar. Lá, mas ele não está te pedindo perdão também, é um problema dele. Eu estou olhando a minha parte com Deus. Quem precisa perdoar sou eu. Ah, mas ele nunca te pediu perdão, não tem problema, ele já está perdoado. Ele já está perdoado. Essa dívida eu não carrego na minha vida. E isso aí eu só vou conseguir baseado na minha vida de relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Aquilo que Cristo fala é claro nas nossas vidas. Sem mim nada podeis fazer, e absolutamente nada. Porque o nosso coração ele é mau continuamente. A nossa vontade é de chutar o pau da barraca. Literalmente. Mas a vontade do Espírito Santo de Deus que tem que habitar em nós é outra completamente diferente. Eu preciso ter, de fato, o fruto do Espírito na minha vida. Então, eu vou passar pelo novo nascimento. Eu tenho que aceitar que as velhas práticas ficam para trás e eu começo agora aprendendo que, aceitando as velhas práticas, eu preciso confessar os meus pecados e aprender a perdoar também. A autora, então, pula para o segundo tópico, que é quem adora, vive o que crer. Nós vamos lá em Salmos 119. Nós leremos o 11, depois o do 97 até o 105. Salmos 119, 11, o primeiro que nós vamos ler. O salmista fala o seguinte: guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. E depois de 97 a 105, olha o que ele está falando. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. O teu mandamento me torna mais sábio do que os meus inimigos, porque eu o tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais entendido do que os idosos, porque guardo os teus preceitos. De todo o mau caminho desvio os meus pés, para observar a tua palavra. Não me afasto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento, por isso detesto todo o caminho de falsidade. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Quando você lê o Salmo 119, e aqui no 97 em diante, dá um ar assim, até de uma certa arrogância, né? Compreendo mais do que os meus mestres, sou mais entendido do que os idosos. Mas ele dá uma explicação muito clara por isso. O teu mandamento me torna mais sábio do que os meus inimigos. Porque eu sou bom? Não. Porque eu o tenho sempre comigo. Ele está virando para Deus: olha, eu sou mais sábio do que os meus inimigos, não é porque eu estudo mais, não é porque eu sou melhor do que eles, é porque eu tenho o Senhor, Deus, sempre comigo. Compreendo mais do que os meus mestres. Ah, porque também sou melhor do que eles? Não, porque medito nos seus testemunhos. Ele medita na palavra de Deus. E essa palavra que vai dar esse entendimento. Ele fala também: sou mais entendido que os idosos. Ah, porque eles já são velhos? Porque não é por isso não. É porque eu guardo os teus preceitos. Então o verdadeiro adorador, ele tem que aprender de fato, viver aquilo que ele crê. Porque é muito simples para nós cristãos, quando tudo está muito bom, ver Deus nas coisas.
Mas no primeiro momento de dificuldade, é como se Deus tivesse ido embora. E eu preciso ver Deus ali. Eu preciso crer naquilo que Abacuque faz na oração dele. Traz para os nossos dias, e não vou falar de muita coisa, não. Eu já falei isso aqui uma vez. Para dar um desespero total na humanidade, não precisa faltar arroz e feijão, não. Basta tirar a internet. Só isso aí. E Abacuque fala na oração dele que se você contemporaneizar a história, tudo que Abacuque fala lá é como se ele estivesse falando assim, ó, trazendo para os dias de hoje. Se cortar minha água, se cortar minha luz, se faltar comida, eu ainda, todavia, me alegrarei no Deus da minha salvação. Amém. É o que Abacuque fala e nós temos que aprender. E agora eu estou falando o seguinte, não precisa Deus tirar nada disso, basta tirar a internet. Aí agora o mundo tapa de fumaça. E aí? Eu vivo o que eu creio? Eu estou pronto de fato para encarar uma adversidade na minha vida? Ou será que eu me julgo sempre voltando lá para a mesma situação, lá no Quarteto Fantástico, imune a qualquer coisa? Irmão Silas quer falar, Charles? Eu preciso começar a fazer essa reflexão na minha vida. Trocando as palavras de Abacuque aí, ele dizia o seguinte, para mim não tem tempo ruim. E o mal na nossa vida é para o nosso bem. Esse mesmo Salmo 119, verso 67 e 71, diz assim, antes de ser afligido eu andava errado, mas agora guarda a tua palavra. 71. Foi bom que eu tivesse passado por aflição, para que aprendesse os seus decretos. Amém. E aí é o ponto-chave desse negócio. É nós aprendermos a viver de fato aquilo que nós cremos, porque nós temos essa dificuldade, já foi mencionado. Por que que eu acredito que na bonança da minha vida, no glamour, Deus está comigo? E na hora difícil, não. Muito mais correto afirmar que na hora de dificuldade, eu é que me afasto de Deus. E eu tenho que tomar cuidado com isso. Eu tenho que tomar cuidado com isso. Porque quando eu não aceito as adversidades da vida, eu estou ignorando de fato a palavra de Deus, onde Cristo fala que no mundo tereis aflições, mas tem bom ano porque eu venci o mundo. E se Cristo venceu o mundo, nós também podemos vencer. Mas nós queríamos vencer esse mundo como super-homens, né? Como mulheres maravilha. E não é por aí. Cristo não venceu esse mundo com arrogância. Cristo venceu esse mundo com muita humildade. Nós já falamos aqui, ele mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, ainda até a morte, e morte de cruz. Nós já fizemos uma pregação aqui, onde eu usei um texto de um médico, mostrando por que morte de cruz. Então nós temos que aprender que para chegar no nível de verdadeiro adorador, eu tenho que fazer uma avaliação. Espera aí, eu estou lendo a Bíblia, aqui fala de algumas coisas muito bacanas e é muito bom. Mas será que eu estou vivendo a expectativa naquilo que eu creio? Será que eu posso virar e falar de fato, mas eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso, para guardar o meu tesouro até o dia final? Será que eu estou pronto para isso? Eu tenho que começar a fazer essas reflexões. E aí eu vou descobrindo, paulatinamente, passo a passo, se de fato eu sou um verdadeiro adorador ou não.
E aí é eu e Deus. Eu costumo dizer isso aqui, não precisa de irmão preocupar com o irmão. Olhe para você diante da palavra de Deus, que você vai conseguir entender em qual caminho você tem seguido. Nós temos que tomar essa providência nas nossas vidas, porque Tiago já fala na palavra de Deus, que se formos somente ouvintes, e aí nós vamos colocar aqui para leitores, e não praticantes da palavra de Deus, isso não é nada. Isso não é nada. Por que eu estou falando de sermos ouvintes ou leitores não praticantes? Aqui está falando que você vive o que crê. Porque se você lê e você não pratica, é porque você não vive aquilo que você está lendo. Então eu não posso ser somente ouvinte ou leitor. E aí eu volto naquele mesmo tema que eu bato direto, irmãos. Não estamos falando de ausência de erros. Não estamos falando de ausência de falhas e de pecados. Porque viver o que ler e o que crer na palavra de Deus também inclui o início, reconhecimento e confissão de pecados. Se eu começar a achar que eu cheguei num nível de me colocar lá onde eu me coloquei, lá no Quarteto Fantástico, eu já contei essa história para vocês aqui. Uma vez a prima de Dulce mandou uma reportagem lá de um cara que matou um menininho, tirou a roupinha dele e jogou ele no rio gelado, lá o bichinho morreu. E eu fui para o banheiro da loja revoltado com Deus. E cheguei lá, eu falei com ele, chamei a atenção dele em umas coisas e falei com ele por que ele não fazia justiça na terra. Só que eu estava me colocando lá. Deus, Cristo, o Espírito e eu. E eu questionando. Peraí, vocês três aí. Deus vira para mim e fala, peraí, você quer que eu comece a fazer justiça? Você está pronto para receber a minha justiça? Eis que olho para a terra e não vejo um justo sequer, inclusive você. Então eu preciso aprender essas coisas. Eu preciso entender que para colocar em prática aquilo que eu creio, viver aquilo que eu creio, é eu fazer aquilo que o publicano fez. Bater no meu peito, virar para Deus, perdoa-me, porque sou falho e pecador. Porque eu não posso achar que é só viver, não, peraí. Aqui a Bíblia fala que se quiseres me ouvir, eu vou comer o melhor dessa terra, eu só quero comer o melhor da terra. E estou tocando. Mas você está fazendo a coisa, não, eu vou atrás do melhor da terra. Mas você está pecando nesse sentido, que você está sendo corrupto. Não, eu vou atrás, não é isso não. É você entender claramente o que a palavra de Deus tem para você e que por mais difícil que seja, ela ainda assim é boa, perfeita e agradável. Então nós estamos caminhando de fato para sermos verdadeiros adoradores. A autora vai fechar a lição dela falando que quem adora não se acomoda. E aí nós podemos dizer que quem adora obedece aquilo que está em Marcos, capítulo 16, no versículo 15. Que é ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Ser cristão e não anunciar o evangelho de Cristo é muito complicado, porque somente ter recebido o perdão e ficar parado, acomodado, achar isso como suficiente, me tira da linha de verdadeiro adorador. Quando eu leio a Bíblia Sagrada e eu vejo Cristo falando, olhai a seara, e vejo que está pronta para a colheita, mas os ceifeiros são poucos.
E aí ele fala, ó, peça ao Deus da seara que envie mais ceifeiros. Eu tenho que ler essa passagem bíblica com um certo zelo e com uma certa gratidão no meu coração, lembrando que outrora eu já fui seara. E que algum ceifeiro foi lá e me colheu. O mínimo que eu posso fazer é colher alguém também. O mínimo que eu posso fazer é anunciar o Evangelho. E aí, quando eu estou falando colher, antes de ser mal interpretado, não é tirar essa pessoa do mundo. É através da palavra de Deus libertar essa pessoa, liberar essa pessoa da escravidão do pecado, das garras do diabo, através do anunciamento do Evangelho de Jesus Cristo. Porque nós sabemos claramente que quem convence da justiça, do pecado e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Mas eu preciso anunciar o Evangelho. Paulo grita aos nossos ouvidos: ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Então eu preciso entender isso na minha vida. Talvez eu me satisfaça demais com o fato de vir à escola bíblica domingo de manhã, ao culto domingo à noite, ao estudo bíblico de quinta-feira, algumas reuniões nos lares. E estou passando bom dia, boa noite, boa tarde. Você viu o jogo do Cruzeiro? Esquece esse detalhe, que ontem foi triste. E não falo nada de Deus para ninguém. Tem pessoas padecendo em minha volta, tem pessoas reclamando em minha volta, e eu estou me dando satisfeito. Ainda bem que eu estou num nível diferente. Esse cara está sofrendo aí porque estava na farra, eu não vou na farra, eu estou na igreja. Aquilo para mim está ótimo. Eu tenho que tomar cuidado com isso. Farley. Ô Pedrão, acho que é importante a gente deixar claro que todos os seres humanos, eles são adoradores. Nós fomos criados para adorar. Uhum. Você nunca vai ver aí uma matilha de lobo fazendo um altarzinho e ajoelhando e reverenciando qualquer tipo de entidade. Você não vai ver. Mas os seres humanos, até nas culturas mais rudimentares, no meio das tribos indígenas, você vai ver que eles sempre elegeram algum ser como um Deus e o adoraram. Porque fomos feitos assim. A nossa essência é de ser adorador. Tem essa necessidade, né? A questão é quem nós estamos adorando. Né? Será que estamos adorando um objeto material, um bem, um imóvel, um filho? Estamos adorando a nós mesmos? Né? Então, o que o Evangelho faz é colocar Jesus como o centro da nossa adoração. Então, é importante a gente ter isso muito claro. E se a gente quer saber qual tem sido o objeto da nossa adoração, é só a gente fazer uma contabilidade do nosso tempo. A gente tem gasto o nosso tempo, se a gente fizer uma radiografia da nossa vida, a gente tem nos dedicado a quê? Porque quando Jesus é o centro, se você tirar tudo que você tem na sua vida e ficar só Cristo, já é suficiente. Então, eu acho que isso que é importante a gente ter claro, como é o caso aí do caso da mulher, né? Se ela soubesse a quem ela estava dirigindo, eles daria a água da vida, ou seja, nunca mais ela teria sede. Então, Jesus, ocupando o centro da nossa adoração, ele nos preenche completamente para a gente não ter sede de mais nada nessa vida, de mais necessidade de nada, porque ele ocupa o centro da nossa adoração. Então, isso que é importante a gente ter em mente e ter claro, porque quando isso ocorre, aí sim a gente está sendo um verdadeiro adorador, adorando em espírito e em verdade. A palavra é muito clara, lá onde nós lemos, que ela fala que Deus é espírito. E importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Então a Bíblia não fala Deus é espírito e importa que os que adoram, não, importa que os que o adoram. Então nós temos que entender que nós estamos falando de verdadeiros adoradores, homens e mulheres segundo o coração de Deus e que de fato adoram ao próprio e única e exclusivamente a Deus. Eu preciso entender a Bíblia nesse sentido.
né? Nós vemos muito aí na Bíblia, por exemplo, o que o irmão Farley falou, nós temos a questão de quando Moisés subiu para o monte e ficou lá alguns dias. Pediram, Arão, tem que fazer um bezerro aí, qualquer coisa para nós, porque nós temos a necessidade de adorar alguém. Arão deve ter falado, eu vou fazer um bicho aqui qualquer para vocês. Mas a Bíblia fala, e nós temos que prestar muita atenção nisso, porque nós estamos falando de Cristo. A partir do momento que eu abandono o velho homem, que foi lá no início que nós estamos falando, foi o que Cristo falou com Nicodemos, você tem que nascer de novo. Ele fez uma confusão danada, ele esqueceu, ele não conseguiu compreender que era nascer de um novo entendimento, de um novo espírito. E aí, a hora que eu faço isso, eu já entendo que Paulo fala claramente que não mais eu, mas Cristo vive em mim. E aí, Cristo vivendo em mim, eu começo a caminhar segundo a vontade de Deus na minha vida. E eu vou aprender aquilo que o irmão Farley falou, eu vou aprender que, de fato, tem que se cumprir na minha vida, como verdadeiro adorador, o primeiro mandamento. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração e só a Ele servirás. E o que servir a Deus é diferente de adorar a Deus. Então nós temos aqui essa situação de não acomodar, inste a palavra a tempo e fora de tempo. E aí eu entro nessa questão que o irmão Farley falou, que quando eu aprendo a instar a palavra a tempo e fora de tempo, eu revejo o meu tempo. Eu tenho que rever. Eu lembro de uma vez alguém comentando do pastor Zé Roberto, que não sei aqui quantos aqui tiveram o privilégio de ver o pastor Zé Roberto jogando bola, né, Terói? Um craque, um gênio dentro de campo. Mas quando ele se converteu, ele abandonou o futebol. E alguém foi questioná-lo, ele falou, não, o tempo que eu estou num campo de futebol, eu agora tenho que anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Amém. A minha perspectiva agora é outra. E assim tem que ser conosco. Então nós temos que aprender, passar pelo novo nascimento, confessar e perdoar os pecados, viver de fato o que a palavra diz e que nós cremos nela, e obedecer o ídolo de Cristo e anunciar o Evangelho a toda criatura. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus e até a próxima lição. Fabrício. Deixa eu pegar ele aqui. Está lá no livro de João 4. Toda vez eu esqueço do versículo. É o versículo que fala, é o 4:21. Deixa eu ver se veio. Não, 4:23. João 4:23. Irmãos, vamos cantar o hino de número 89 do Cantor Cristão, só para a gente fechar com chave de ouro aquilo que nós estudamos aqui na classe de adultos. Do teu pecados te queres livrar, teu sangue tem poder, sim, tem poder. Almejas tudo, maligno escapar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Aceita o dom de Jesus. Queres com tua vaidade acabar, seu sangue tem poder.
de Jesus. Queres entrar no serviço real? Seu sangue tem poder, sim, tem poder. Queres também ser um servo leal? Terás no seu sangue o poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ou aceita o dom de Jesus. Amém, irmãos, nós iremos para a parte da apresentação das classes. Neste momento nós vamos assistir a classe de Tiraci. A lição que estudamos hoje foi: Jesus foi traído e abandonado. O nosso versículo: o Senhor, teu Deus, está no meio de ti, poderoso para te salvar. Sofonias 3:17a. Jovens e adolescentes juntos. A nossa lição de hoje é o Evangelho transformando nossos relacionamentos. 1 João 3, de 23 a 24. E este é o seu mandamento, que criamos no nome de seu Filho, Jesus Cristo, é que amemos uns aos outros como ele nos ordenou. Os que obedecem aos seus mandamentos permanecem em Deus, e Deus permanece neles. Dessa forma, sabemos que Ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Classe de adultos. Nós tivemos por título a lição Os Verdadeiros Adoradores, e o nosso versículo é João 4, 23. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E esses são os adoradores que o Pai procura. Amém, irmãos. Nós estaremos cantando oferta de amor para colhermos dízimos e ofertas. Vem o Senhor, minha vida oferecer, uma oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar, como oferta viva em teu altar. Vem o Senhor minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida
vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Amém. Vou convidar o irmão Giovanni aqui para estar orando pelos dízimos e ofertas e pelos aniversariantes. Os aniversariantes das semanas foram Maria Eduarda, neta da nossa irmã Ione, Ivanete, mãe do nosso irmão Rogério, e Aline, filha de Jácia. Estão aí? Gentileza, ver à frente aqui. Se tiver um só, a vergonha é maior, então vem. Oremos. Deus Pai Todo-Poderoso, graças te damos por mais uma manhã estar na tua presença e agradecemos pela vida de todos os aniversariantes, ó Pai, que completaram mais um ano de vida nessa semana. Toma nas suas mãos, que eles possam crescer em graça e sabedoria diante de ti, dos homens, que possam ter saúde física, mental, espiritual e emocional, que possa cada vez mais contar os dias em tua presença, ó Pai, e que verdadeiramente eles possam ser sal e luz por onde quer que estiverem e forem. Peço também que seja abençoando as ofertas, que possam ser bem administradas, abençoando também aqueles que ofertaram e aquelas pessoas que ainda têm dificuldade da liberalidade, que possam estar sendo tocadas pelo seu Santo Espírito. Obrigado pela vida de todos nós que aqui estamos e que possamos cada vez mais caminharmos sempre na tua presença. É que eu te peço e agradeço em nome de Jesus agora e sempre. Amém e amém. Feliz aniversário, das bênçãos do Senhor, derrame sobre ti. Feliz aniversário, que a sua vida seja um hino de amor, que fale sempre ao mundo de Cristo Salvador, que brilhe em ti a luz que emana de Jesus. Irmãos, estamos chegando ao final da nossa Escola Bíblica Dominical. Agradecemos a cada um de vocês que esteve aqui no coletivo para estudar mais uma porção da tua palavra, e também aos bocavivenses ausentes que estão nos visitando, Márcio, Sheila, Farlen, né? Que Deus esteja abençoando a vida de vocês. Amém? Senhor nosso... aviso? Sábado, dia 27, às 15 horas. Mais algum aviso importante? Senão, os outros serão dados à noite. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por esse tempo que o Senhor nos permitiu estar aqui na Tua presença para estudar mais uma porção da Tua palavra. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Continue a nos guardar e proteger. E esteja abençoando a cada um de nós. E esteja abençoando todas as nossas programações
do culto, logo mais à noite, e as nossas atividades no decorrer da semana. Muito obrigado por tudo e continue conosco. Nos dê uma tarde abençoada na tua presença. Amém e amém.